Deus, boa tarde mais uma vez aí, a paz do Senhor Jesus seja no seu coração e no coração da sua família nessa tarde aí abençoada, tarde maravilhosa. Passando aqui para deixar uma pequena mensagem aí da palavra de Deus no seu coração, para que o Senhor possa, através dessa palavra, fortalecer aí a sua tarde, o seu dia, a sua noite, e que o Espírito Santo ele venha falar no seu coração, que a paz e a graça de Cristo seja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra para nós, que está no livro de segunda epístola, né? Segunda carta de João. Vou estar lendo o segundo e o terceiro, mas a segunda e a terceira carta, mas eu quero já de antemão deixar aí essa palavra para o seu coração. Mais um pão diário. A gente está pedindo graça a Deus para estar fazendo uma forma de evangelização através dessas pregações, dessa palavra, através desse evangelismo, e que a palavra do Senhor possa chegar aí ao seu coração através dessas ministrações do Evangelho, que não seja nós, mas que seja o Espírito Santo a falar aí no seu coração, amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um texto que está na segunda carta de João, lá no final da Bíblia, antes ali de Apocalipse. Ele fala assim, 2 João, versículo de número 4, a palavra diz assim, o amor fraternal, e ela fala: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este. Qual é o amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. Que este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Eu quero iniciar essa palavra, mas o alvo que eu quero trazer para mim e para você é a alegria de Deus vendo um filho dele andando na verdade. É a alegria de Deus quando vê eu e você praticando a verdade, nós lutando para andar e viver na verdade, que é o versículo 4, que ele fala assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João estava mandando para a igreja, falando assim: olha, estou feliz demais de ter ficado sabendo e de ter encontrado entre vocês pessoas que estão andando na verdade, pessoas que estão realmente vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é nós andar na verdade? É você andar na palavra, é nós andarmos sobre a palavra, nós sermos guiados pela palavra. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, quando nós obedecemos a palavra, quando nós guardamos a palavra, nós estamos andando na verdade. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo Jesus vai falar também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você quer alegrar o coração de Deus? Ande na verdade, viva a verdade, porque já na segunda carta, ele fala assim, na terceira carta, nós vemos aqui esse texto na segunda, e agora a terceira carta de João, versículo 1, ele fala assim, ele vai nos mostrar o que é andar na verdade. O presbítero ao amado Gaio, no versículo 1 da terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E olha o que fala o versículo 4. Tenho maior alegria, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então a palavra,
ela vai nos orientar que viver a verdade, andar na verdade, é o que de fato alegra o coração de Deus, quando nós obedecemos a palavra. Quando você lê a Bíblia e fala assim, eu não vou só ler a Bíblia, eu vou praticar a Bíblia. E quando você decide praticar, como o Tiago falou, para nós não sermos apenas um ouvinte, mas sim praticante, você começa a alegrar o coração de Deus. Você começa a alegrar o coração de Jesus. Quando nós decidimos falar assim, ó, a palavra disse para mim, não matarás, então eu não vou matar. A palavra disse para mim para não furtar, eu não vou furtar. A palavra disse para mim não mentir, eu não vou mentir. Quando você começa a lutar contra a sua vontade, para fazer a vontade de Deus segundo a palavra, isso traz a maior alegria no coração de Deus. Isso traz a maior felicidade no coração de Deus. Por quê, irmão? Muitas vezes nós pensamos assim, só de eu ir no culto, Deus está feliz comigo, Ele está alegre. Mas eu quero te alertar, eu quero te trazer algo muito importante, a minha memória e a sua memória. Não adianta apenas eu estar no culto, porque se eu ir no culto, ou seja, se eu vou na igreja, mas se eu saio dali e eu não pratico nada daquilo que eu ouvi, a alegria de Deus não vai estar em olhar para a minha vida. Não vai mudar nada. Deus não vai ter alegria em olhar para mim. A alegria de Deus é quando eu estou no culto, é necessário eu estar lá, mas quando eu obedeço a palavra, quando eu ouço a palavra e eu pratico a palavra. A alegria de Deus não é simplesmente quando eu estou tranquilo e achando assim, fizeram mal para mim, mesmo que eu vou na igreja, mas eu vou guardar mágoa, vou guardar ódio, alguma coisa do tipo. Não, a alegria de Deus é quando eu libero perdão. A alegria de Deus é quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo. É isso que alegra o coração dele. É isso que é andar na verdade. Quando você obedece segundo aquilo que ele falou. Porque não adianta eu só estar lá na igreja e pensar assim, já estou na igreja, alegrei o coração de Deus. Mas Deus está falando assim, não, você não alegra meu coração quando você vai no culto simplesmente. É bom você estar na igreja, é bom você estar no culto, mas você alegra meu coração quando você obedece a minha palavra. É isso que traz alegria. É isso que eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João está mandando para a igreja e falando, estou feliz demais por ouvir que vocês estão andando na verdade. Estou feliz demais por ouvir que vocês estão obedecendo aí a palavra. Ou seja, vocês estão perdoando, vocês estão amando, vocês tiraram tudo que não estava agradando a Deus da sua vida. Hoje você fala a verdade, por mais que você fosse tomar prejuízo, mas você prefere ficar com a verdade, porque você hoje não quer falar mais mentira. Então é isso que alegra o coração de Deus. É isso que alegra, porque é um exemplo. Não adianta eu falar assim, eu estou aqui hoje, ou eu estou lá na igreja, e aí eu falo assim com Deus, Senhor, estou na verdade, porque eu estou namorando e agora eu casei, então eu estou na verdade, estou casado. Só que aí entra um problema, não basta apenas casar, eu preciso ser fiel a esse casamento. Porque se eu casar, mas eu falar assim, não, estou casado, mas eu vou continuar ficando com outras mulheres na rua. Ou se a minha esposa virar e falar, estou casado, mas eu vou continuar ficando com outros homens na rua. Então, ou seja, aquele casamento não adiantou de nada, porque ele é uma mentira, ele não está na verdade. A verdade que alegra o coração de Deus é quando você fala, eu casei, mas agora eu vou escolher ser marido de uma só mulher. A mulher casou, mas ela vai escolher agora ser mulher de um só marido. É isso que traz alegria ao coração de Deus. É quando nós praticamos a palavra de Deus, é quando nós andamos na verdade. E eu quero finalizar deixando um exemplo sobre alguns homens aqui. Um deles é o nome, o nome desse cara é Gaio. O apóstolo João, ele fala assim, o bom exemplo de Gaio. No versículo 5 da terceira carta de João, ele fala assim, amados, procede fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos. E isso faze mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram. Nada receberam dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Como que eu vou andar na verdade? Quando eu proceder fielmente naquilo
que Deus me chamou com os meus irmãos. Gaio, ele começou a receber os irmãos que chegavam. E não só os judeus, ou seja, não só os da raça que era dele lá, mas ele começou a receber os irmãos estrangeiros. Aqui eu não sei se a origem que ele estava ali era grega, qual que era, mas ele recebia o povo da raça dele, mas ele recebia também os estrangeiros. Ele recebia da mesma forma, como irmãos em Cristo. Então nós entender que nós precisamos ser hospitaleiros, receber os irmãos, receber as pessoas a qual Deus tem trago para nós, ensinando a verdade. Gaio, ele recebia, ele cuidava, os quais perante a igreja. Essas pessoas que chegaram lá, para o João, para o senhor rapaz João, eu encontrei com o Gaio lá, cara. Cheguei lá na cidade dele lá, o cara me recebeu bem demais. O cara me hospedou na casa dele, deu nós de comer, não deixou nós passar fome nem dificuldade. Ele cuidou de nós, ou seja, ele deu um testemunho de um verdadeiro cristão. E aí, o cara falou isso ao ouvido de toda a igreja. Os estrangeiros falaram isso ao ouvido de toda a igreja. E eu quero trazer para mim e para você. O que está sendo o testemunho que as pessoas estão falando de nós por aí? Perante a igreja, perante a sociedade, perante a sua família. Qual é o testemunho que nós temos dado dentro da nossa casa? Por quê? Porque Gaio obteve um bom testemunho. Isso é andar na verdade. Por isso, João falou no versículo 4. Eu não tenho maior alegria do que essa. E quando João está falando, coloque Deus agora no lugar de João, olhando para a minha vida e para a sua vida. E ele falando, eu não tenho maior alegria do que essa, do que ver você andando na verdade. Eu não tenho maior alegria do que essa, de ver você decidido hoje a não fazer mais o mal, para querer viver o bem por causa da minha palavra, por causa de me obedecer. É essa a minha alegria. Essa é a alegria que o pai ele tem no filho, quando o seu filho faz o que é bom e o que é certo. Por isso, ele fala assim no versículo 7, que Gaio ensinava eles a viver de uma maneira digna de Deus. E no 7 fala assim, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cada um desses irmãos que vieram, não vieram por causa de Gaio, não vieram por causa de João, vieram por causa do nome. E aqui na minha Bíblia o nome está com N maiúsculo, ou seja, vieram por causa do nome de Jesus. Então eu quero que você hoje entenda, nós não estamos aqui por causa do nome do pastor Davi, nós não estamos aqui por causa do nome da igreja Resgatando Vida, por causa do nome do fulano A, da pastora, não, nós estamos aqui por causa do nome de Jesus. Você está aí ouvindo essa palavra por causa do nome de Jesus. E a Bíblia fala que aquelas pessoas a qual Deus envia até nós, envia até a igreja, até eu e até você onde estivermos, para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem de Jesus, não vieram por causa de nós, vieram por causa de Jesus. Mas nós hoje somos a ferramenta de Jesus. Nós hoje somos a ferramenta, o instrumento que Deus quer usar. E então, se alguém vier até você, receba bem, acolha bem, fala do amor de Cristo, dê um abraço, ame essa pessoa, ajuda ela, porque era esse o exemplo que João falou que Gaio estava fazendo bem, que era um exemplo de andar na verdade. E nós, no último tópico, fala assim, Diotrefes, o ambicioso, Demétrio, o fiel cristão. O que é andar na verdade, pastor? É você viver uma vida agradável a Deus. É você tratar bem as pessoas com educação. É você respeitar as pessoas. É você decidir não ter nada que prenda seu coração com orgulho, com soberba, com arrogância, mas ter humildade, sabe? A pessoa chegou até você, se você tem condição de ajudar, ajuda. Se você tem condição de acolher, acolha, porque é assim que você vai estar agradando ao Senhor e praticando a verdade. Aqui vai falar sobre dois caras. Um praticou a verdade, o outro não. O outro achava que estava na verdade, mas na verdade estava na religião, estava na religiosidade, na cegueira espiritual. E não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós venhamos de fato andar na verdade. Demétrio, ele estava, Diotrefes, quer dizer, Diotrefes estava vivendo na mentira, estava vivendo no erro,
li algo que ele achou que estava vivendo a verdade. Olha o que fala. Escrevi alguma coisa à igreja. João mandou uma carta para a igreja. Mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia, ser o primeiro entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha para você ver. Certamente ele era um dos líderes religiosos lá. E ele se colocou na frente da igreja. E ele falou, ó, João mandou a mensagem, eu vou receber, eu estou na frente. E ele falou assim, ele queria exercer a primazia, ele queria ser o primeiro. Irmão, Jesus falou para nós assim aqui, não procure o primeiro lugar. Procure assentar, cara, onde Deus preparou para você, no mundo espiritual. Não tente tomar uma posição que você não tem. Não deixa a soberba tomar seu coração de falar, não, eu sou o melhor aqui, eu tenho que ficar na frente. Ei, nós temos que ficar onde Deus quer que nós estejamos. E aí, ele acabou sendo enganado, porque ele deixou que a soberba tomasse o coração dele, o orgulho tomasse o coração dele, ao ponto dele expulsar as pessoas da igreja. Porque a Bíblia fala que a qualidade que João deu para Gaio era que ele recebia, ele acolhia os irmãos. Aqui o Diotrefes estava fazendo ao contrário, ele não acolhia e ainda estava oprimindo quem queria acolher. Falava, não vai acolher ninguém, manda embora. Expulsava os irmãão, porque ele entrava quem ele queria e só ficava quem ele queria. E a igreja não é nossa, irmão. Eu sempre tenho o costume de falar isso aqui, que o amigo do noivo não é o esposo da noiva. A noiva ainda tem dono, a noiva ainda tem noivo, ela tem esposo. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não é do pastor, a igreja não é da pastora, a igreja não é do fulano, do ciclano. Ei, a igreja é de Jesus. E quem determina o que vai acontecer dentro da igreja, ainda é o dono da igreja, que é o noivo. O amigo do noivo, ele se alegra com a chegada do noivo. Então nós temos que entender que a casa não é minha, a casa é de Deus. Eu falo sempre lá na igreja com o visitante, ó, seja bem-vindo, essa é a sua casa, é a casa do seu pai, porque a casa não é minha, a casa é dele, a casa do pai, a casa do nosso Deus. E por isso, Diotrefes enganou, porque ele achou que era dele, e ele não acolhia os irmãos. E olha o que ele fala, no versículo 10, por isso, se eu for aí, falei lembrar das suas obras. João falando, se eu for aí, com a autoridade que Deus me deu, ele como apóstolo, eu vou mostrar para ele, meu irmão, está errado. A sua vida que está andando, diz que está andando com Deus, está tudo ao contrário. E hoje Deus está chamando eu e você para examinar a nossa vida. Será que o que nós estamos fazendo está andando de acordo com a palavra? Porque Deus só vai ter alegria, Ele só se alegra quando nós andamos na verdade, quando nós andamos na palavra. Se a nossa vida estiver na igreja, se a nossa vida estiver independente de qualquer lugar, mas se ela não está na palavra, ela está no lugar errado. Nós precisamos entender, não deixar que a religião venha nos cegar. Ah, se eu estou no culto já está bom. Ei, e a sua alma? Para onde que ela vai? Se você não estiver andando na verdade, se você não estiver obedecendo a palavra. Ah, mas eu estou na igreja. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ah, eu sou... Meu irmão, não importa o que você é, não importa o que eu sou, eu sou o pastor. Ei, vai ter um tanto de pastor no inferno, vai ter um tanto de líder no inferno, porque às vezes achou que estava fazendo o que era certo. E tem um rap que fala, eu queria a igreja só para mim, e eu pensava nisso a toda hora, que era dos mensageiros da profecia. Mas ele fala assim, o templo agora é meu, mas a igreja foi embora. Cuidado, às vezes você pastor que está me ouvindo hoje. Ei, não se apega nesse templo. Não se apega nos bens materiais que está aí não. No dízimo e na oferta não. A melhor riqueza é a sua alma, meu irmão. A melhor riqueza é a sua alma, meu pastor e minha pastora. Minha liderança, você que está aí hoje liderando uma igreja. A maior importância para Jesus é as almas que Ele colocou na sua mão. Não se prenda, acolha essas pessoas, receba essas pessoas, ajuda essas pessoas. Eu também, às vezes, passo por uma dificuldade. Às vezes eu estou ajudando o pastor e a pessoa não muda.
está fazendo a mesma coisa, mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar. Nós estávamos falando isso ontem na nossa célula lá, que dá uma tristeza da gente ver os irmãos, mesmo sabendo a verdade, escolhendo viver na mentira. Dói no coração da gente, mas nós não vai desistir, não vai continuar. Mas eu quero ter uma consciência limpa, porque se um dia essa pessoa morrer, ou se eu morrer, ou se Jesus voltar, eu quero ter minha consciência em paz e não o sangue daquela pessoa sobre a minha cabeça, porque eu sabia da verdade e não preguei para ela a verdade. Então que nós hoje possamos entender, João falou, eu vou e aí? E eu vou te mostrar que você está errado, rapaz. E aí dentro dessa situação, ele falou assim, proferindo contra nós palavras maliciosas, ele estava falando mal dos homens de Deus, dos ministros do Senhor, dos apóstolos do Senhor. Então que nós possamos entender, libere palavra de bênção, libere palavra de salvação, porque eu termino falando assim, ó, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja, ao ponto que o cara chegou. O cara não só virou e falou assim, eu não vou receber ninguém aqui. Entenda, para mim, para você que é pastor. Ah, lá na minha igreja só entra fulano e ciclano, lá entra quem quiser, quem Jesus quiser enviar. Nós temos que aceitar aquele a quem Deus quiser enviar. Eu sempre oro aqui a Deus, tanto eu quanto o Delei, nas nossas, Senhor, que não venha para cá aquele que simplesmente queira vir, mas que venha para cá aquele a qual o Senhor está enviando. E para a honra e glória do Senhor, tem vindo pessoas, Deus tem agregado pessoas, e tem sido uma bênção. Mas eu quero que você entenda, nós precisamos reconhecer que eu não posso expulsar ninguém ou impedir os irmãos. Ó, gente, se chegar alguém na igreja aí, vocês não deixam entrar não, tá? Vocês põem para fora. Não, irmão, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. A igreja de Jesus, ela está aberta para qualquer um que chegar lá e quiser ouvir a palavra. E eu tenho que ter o amor de recebê-los e ainda orientar os irmãos a acolher. Porque vai chegar o cara que fuma pedra, vai chegar a menina que está vendendo corpo, vai chegar o cara que está viciado na maconha, o cara que está atraindo a mulher que está atraindo o marido, vai chegar o macumbeiro, o pai de santo, a mãe de santo, independente de quem chegar lá, da religião, do que for, eu tenho que acolher com amor e entender que o amor de Jesus vai além de qualquer religião, que o amor de Jesus vai além de qualquer barreira ou fronteira. O amor de Jesus é para me ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso ter isso no meu coração. Eu preciso entender que Deus vai enviar todo tipo de pessoa. E eu não só preciso receber, mas eu preciso orientar a igreja a recebê-las. Por quê? Porque quando eu expulso, quando eu rejeito, irmãos, eu estou sendo como Diotrefes. Eu não estou andando na verdade. Eu estou vivendo uma falsa verdade. Estou vivendo um engano da religião, enganando meu coração, e eu estou preso nisso, longe da verdade do Senhor. E aí, eu quero trazer para mim, para você, o versículo 11, ele fala assim, amado, não imites o que é mal, mas imite o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diotrefes estava achando que ele tinha visto Deus, que ele estava vivendo com Deus. Mas na verdade ele nunca tinha visto Deus, porque ele estava praticando o mal. Então eu quero hoje falar para mim e para você, que é a igreja do Senhor, que é filho de Deus. Ei, imita o que é bom. Sabe o que muitas vezes é nosso erro dentro das igrejas? Ou até mesmo no trabalho, na rua, onde for, na sociedade, na nossa casa. Ah, o fulano não está fazendo, então eu também não vou fazer não. Ah, o fulano é assim, eu também vou ser assim, e está fazendo mal. Porque o fulano está fazendo mal e você está imitando o fulano, você está imitando o mal. Mas aí João nos alertou no versículo 11. Não imite o que é mal, mas imite o que é bom, o que é maravilhoso. Ou seja, eu estou vendo um irmão que quer orar, estou vendo um irmão que quer ir para o monte, estou vendo um irmão que quer obedecer a palavra, que quer perdoar as pessoas. Estou vendo um irmão que realmente está obedecendo e andando na verdade. Eu quero imitar esse irmão, eu quero imitar essa irmã, eu quero viver dessa forma. Porque quando eu faço isso, ele fala assim, aquele que pratica o bem procede de Deus. E aí, ele terminou no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho.
até a própria verdade. Que nós hoje possamos compreender isso. Que nós hoje possamos entender que o Demétrio, ele sim vivia na verdade. Porque disse assim, ó, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Queridos, eu encerro aqui essa palavra. Porque falou assim, quanto ao Demétrio, todos lhe dão testemunho. Todas as pessoas davam testemunho que o Demétrio era um homem de Deus. Assim como era o Gaio, que recebia as pessoas, que acolhia, que orava por elas, que abençoava a vida das pessoas, que amava, que perdoava, que não queria mais viver com mentira nos lábios, falava a verdade. A Bíblia fala que você, a própria verdade dá o testemunho do Demétrio. A própria palavra, sabe o que testifica a meu respeito e ao seu respeito? É a palavra. Quem vai nos julgar é a palavra, mas quem nos justifica também é a palavra. Como que eu vou saber se eu estou fazendo o que é certo? Como que eu vou saber se eu estou fazendo o que agrada ou não agrada a Deus? É quando eu ando conforme a palavra de Deus. É quando eu obedeço a palavra de Deus. Então, que hoje o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar com a graça dEle, com o favor dEle. E Ele falou assim, todos dão testemunho. E sabem que o nosso testemunho é verdadeiro, porque nós também damos testemunho dEle. E eu quero encerrar com algo bem crucial para o seu coração. Que a maior prática, a maior verdade, ou a maior evidência, melhor falando, de que você anda na verdade é quando você dá um bom testemunho de vida. É quando eu dou um bom testemunho de vida. Por isso ele falou, ó, o testemunho, todos dão testemunho a respeito dele. Sabe por quê? Porque não tem como falar que anda na verdade andando como andou aqui Diotrefes, fazendo mal. Porque aquele que fez o mal, ele nunca viu a Deus. Aquele que está vivendo na prática do mal. Mas agora aquele que faz o bem, que vive na prática do bem, esse é de Deus. Então, é o seu bom testemunho. É esse testemunho que vai determinar aonde você está. Se é na verdade ou se é na mentira. A verdade, Jesus. A mentira, Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele mentiu e é homicida desde o início. Então que você hoje possa andar com Deus, com Cristo. Ande com Cristo na verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dê um bom testemunho. Porque o seu testemunho é que vai falar de verdade se você está na verdade ou na mentira. Tanto para o bem quanto para o mal. Um bom testemunho salva. Um mau testemunho mata e destrói. Então que hoje essa palavra fique para o seu coração. Quero orar pela sua vida, profetizar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Aonde essa palavra chegar, compartilhe ela. Compartilhe essa palavra. Mande para mais pessoas. Às vezes alguém que você sabe, fala, pastor, tem um amigo, uma amiga, um familiar que está passando por alguma dificuldade, às vezes de depressão, está passando por alguma angústia na alma. Eu quero te convidar a mandar para essa pessoa essa mensagem. Compartilha, faz chegar em mais pessoas. Seja um evangelista, seja um evangelista. Leve essa palavra. Deus colocou isso no meu coração de evangelizar, sabe? Através dessa mensagem, através dessas pregações. Mande para alguém, porque Deus vai evangelizar alguém. E você vai ser um canal de bênção. Você vai estar praticando o bem e você vai estar andando na verdade. Amém? Queria que você, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, aí eu mesmo onde você está. Receba essa palavra e deixe o Senhor falar no seu coração. Em nome de Jesus. Pode aumentar meu corpo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma palavra, mais uma mensagem. Senhor, orar, glória a Deus, pela vida daqueles que estão gemendo, que estão sofrendo. Às vezes pessoas, ó Pai, que nesse momento estão pensando até em suicidar. Pessoas que às vezes nesse momento estão pensando em terminar o casamento. Pessoas que nesse momento
meu Deus, já está com uma mentira esquematizada, pronta. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, vai ter uma mudança a partir de agora. A verdade, Pai, chegou. Porque o desejo do Senhor, meu Deus, não é que essa pessoa ande na mentira, é que ela ande na verdade. O Senhor disse, eu não tenho maior alegria do que essa de ver meus filhos andando na verdade. Então, Pai, olha para nós agora, que o Senhor possa encontrar a gente na verdade, que o Senhor possa encontrar a gente com a verdade que libera o perdão, que ora por aquele que nos ofendeu, que abençoa aqueles que nos amaldiçoaram. Pai, eu te peço que abençoa através dessa palavra a vida dessa pessoa em nome de Jesus, que através dessa oração, se alguém estava doente, seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, graças eu te dou, graças eu te dou e eu te louvo, porque eu sei, glória a Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu oro para que essa palavra vá e que ela produza o resultado para o qual o Senhor enviou. Eu abençoo a vida dessa pessoa, eu abençoo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família, em nome de Jesus. E assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh glória, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Escolha andar na verdade, escolha praticar a palavra, obedecer a palavra, isso é andar na verdade. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado com essa palavra, compartilhe ela, mande para alguém que você sabe que está precisando. Jesus te abençoe, seja um canal de bênção e que essa graça e essa paz resplandeça sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero de antemão te deixar um convite, amanhã, ou seja, quinta-feira, toda quinta e domingo, mas quinta-feira, amanhã, nós vamos estar aqui na igreja, na rua Porto Velho, número 319, no bairro Glória, e em nome de Jesus estaremos ali exaltando o Senhor. Rua Porto Velho, 319, bairro Glória, BH, quinta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas. Você já está convidado. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida, que Deus guarde sua família. Temos a nossa célula também, Rua Catité 161, lá na casa do nosso irmão Vitalino. Estamos juntos lá também na célula. Ontem teve lá célula abençoada, às 20 horas, toda terça-feira e toda quarta-feira também, no caso hoje, seria lá na casa do nosso irmão Delei e da nossa irmã Maria da Silveira, 460, bairro Glória. Que Jesus abençoe sua vida. Que esse endereço possa ser para você o endereço da bênção. E que Jesus te abençoe e que Ele te guarde. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima. E que essa palavra abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus.